Estamos aqui para mais uma videoaula de história e nessa videoaula a gente chegou ao vídeo 3 da Grécia Antiga e nesse vídeo a gente vai falar então sobre alguns conflitos e algumas guerras que aconteceram lá na Antiguidade Grega e também sobre o último período da história grega, o período helenístico. Então, vamos lá! Primeira coisa que a gente precisa saber é que por volta dos séculos 6 até o século 4 a.C., a história da Grécia Antiga e a Grécia Antiga, né, de alguma forma, ela vai passar por um período de muitas transformações. E essas transformações vão ser justamente impulsionadas pelo setor comercial, pelas atividades econômicas. É um período, então, que os gregos eles vão conseguir, então, expandir a sua atividade comercial, principalmente aquela atividade comercial ligada ao comércio marítimo. Lembra da proximidade com o mar Mediterrâneo? Tá aparecendo o mapa aqui? Isso vai favorecer, então, essa saída dos gregos para esse contato com outros povos e fazer, assim, um impulso nas suas atividades comerciais. Só que isso, que foi um fator importante para o crescimento econômico, vai ser uma questão dentro desse mundo grego, justamente na sua dimensão política. Porque se você vem acompanhando os últimos 2 vídeos, você já entendeu que dentro da configuração política, né, da Grécia Antiga, a gente não vai ter um governo centralizador, que vai garantir, então, uma unidade política que vai ser comum em todas essas cidades. Não, na verdade, a gente vai ter a organização do mundo grego através de diferentes cidades e estados, diferentes polis, e cada uma delas com características específicas. É claro que a gente vai ter Atenas e Espartas, né, como as duas principais, Esparta, sem plural, Atenas e Esparta, como 2 das principais polis gregas, e é sobre elas que eu vou falar agora. Então, já que elas eram as principais, o que vai acontecer? Lembra que eu falei que esse crescimento econômico vai ser também um problema? Pois é, esse crescimento econômico, esse contato com outros povos, vai fazer justamente que esse mundo grego fique um pouco ameaçado. Ameaçado o quê? Na manutenção da sua unidade, já que eram diferentes cidades que eram diferentes entre si. Com isso, Atenas, nessa época que já era uma democracia, vai, organizar e vai chamar diferentes cidades e estados gregas para se organizarem numa conferência, a Conferência de Delos, que recebe esse nome porque ela foi realizada na ilha de Delos. E qual era o objetivo dessa conferência? Organizar, juntar diferentes cidades e estados, diferentes polis, para se organizar dentro de um grupo que fosse capaz de, então, impedir que outros povos entrassem no mundo grego e tentassem dominar esse mundo. Pois é, porque nesse movimento de fazer contato comercial, de abertura de fronteiras, o que vai acontecer é que outros povos, principalmente os persas, que a gente já estudou, vão tentar entrar e dominar esse mundo grego. Só que aí esse grupo, essa confederação de Delos vai conseguir impedir essa entrada e essa dominação dos persas. Só que o que vai acontecer? Lembra também de Esparta? Que Esparta tinha uma outra organização política e era uma polis muito importante, assim como Atenas? Então, a polis espartana não vai gostar dessa liderança que Atenas está tomando dentro do mundo grego e vai se juntar com outras cidades e estados da região, do Peloponeso e vai formar a Liga do Peloponeso. Então, o que vai acontecer? Esse mundo ateniense liderado por Atenas e esse mundo grego liderado por Esparta vão entrar em guerra. E essa guerra ficou conhecida como a Guerra do Peloponeso. E essa guerra foi justamente uma guerra para quem vai ser, qual é o objetivo dessa guerra? O que está por trás dessa guerra? É uma disputa sobre quem vai, de fato, ditar a ideia e a forma como se garante a unidade do território grego. Bem, quem sai vencedor dessa guerra é Esparta e com isso a gente vai ter 2 grandes consequências. A primeira é que Atenas vai entrar sob domínio espartano e com esse início desse domínio espartano a gente vai ter o fim, a decadência então da democracia ateniense. E a segunda consequência, que não está só ligada a Atenas, mas que está ligada a todas as cidades e estados que compõem o mundo grego, é que justamente lembra das características que marcam a polis espartana? O conservadorismo, a tradição, a defesa das oligarquias e a valorização da guerra? Pois bem,
esses valores espartanos que vão começar a entrar, né, em contato nas diferentes cidades e estados gregas, eles vão começar a gerar conflitos, porque muitas dessas cidades não se identificam com esses valores. E aí, em função, olha só que contradição que vai acontecer, é justamente em função desse domínio espartano e desses conflitos que vão ser gerados nas diferentes cidades e estados que a gente vai ter a decadência desse mundo grego como se conhecia, que vai gerar justamente o início do período helenístico da história grega. E o que é que caracteriza então esse período helenístico da história grega? É justamente o período em que os gregos, ou seja, que o mundo grego vai ser dominado pelo Império Macedônio, ou seja, né, aquilo que eles mais temiam, justamente com essa expansão do mundo grego, com essa expansão das atividades comerciais, das atividades econômicas, que outros povos entrassem no seu território, que dominassem eles, é o que vai de fato acontecer no período helenístico. Então, a dominação macedônia representa justamente esse período em que o Império Macedônico, liderado primeiro pelo rei Filipe e depois por Alexandre, o seu filho, vou falar mais tarde sobre ele nesse vídeo, vai justamente representar esse período onde outro povo, o povo macedônio, vai entrar no mundo grego e vai dominar esse mundo grego. Só que esse Império Macedônico, ele tem uma característica muito importante, que é justamente que ele é muito influenciado pela cultura grega. Por isso que a gente vai trabalhar que esse período do Império Macedônico, que a gente chama na história de período helenístico, ele dá uma continuidade na história da Grécia Antiga. Porque esse império, ele é muito influenciado pela cultura grega, incluindo até pelos valores da filosofia. Acontece que o Alexandre, o filho do rei Filipe, um dos grandes, né, desse Império Macedônico, aliás, ele ficou conhecido na história como Alexandre o Grande, né, ele foi educado por Aristóteles, ou seja, ele frequentou, né, ele teve aulas de filosofia, de política com Aristóteles, que foi um grande filósofo grego. Então, o Alexandre e todo o Império Macedônico, ele vai ter esse valor e essa ligação, então, com a cultura grega. Uma característica muito importante desse império é que ele vai expandir, e aí expandir culturalmente e expandir-se politicamente. Eles vão dominar toda a região do mundo grego, né? Tá aparecendo aqui para vocês um mapa mostrando, né, a expansão desse Império Macedônico. E eles vão chegar até o Oriente, eles vão dominar também a região da Ásia Menor e do Oriente, chegando à Índia. E quando eles vão entrando em outros povos, só para vocês terem noção, né, o Império Macedônico ele vai dominar também o Egito, eles vão fazer uma espécie de fusão, de mistura com os diferentes elementos culturais que lá estavam. Então, quando eles chegam, por exemplo, no Egito, vai ter uma fusão também desses valores culturais gregos com valores culturais egípcios. Esse é um império que vai levar muito forte, né, a questão cultural. E ele vai expandir a cultura grega, então levar a cultura grega para todas essas regiões que ele vai dominar, mas ele também vai misturar dentro dessas religiões elementos das culturas que compunham esses lugares, ou seja, das culturas que faziam parte dessas localidades, com a cultura grega. E aí lá no Egito vai ser fundada a Biblioteca de Alexandria, que é uma biblioteca uma biblioteca muito importante durante a Antiguidade, que ela vai juntar mais de 100 mil papiros que contam e que contavam e narravam a história, então, da Antiguidade. É justamente esse elemento da sua expansão, ou seja, do seu crescimento, da sua ampliação de territórios, que vai ser algo que vai trazer ao fim esse Império Macedônico. E aí, com o fim do Império Macedônico, a gente vai ter também o fim do período helenístico e o fim da Antiguidade grega, para iniciar, então, o período da história romana da Antiguidade. Sim, os romanos, eles vão, após a decadência do Império Macedônico, começar a dominar as regiões, então, que compunham o mundo grego, mas isso é tema para outra videoaula, na videoaula, então, que a gente vai falar sobre Roma. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na semana que vem a gente tem outro vídeo sobre Grécia, para depois sim a gente iniciar então a história de Roma na Antiguidade. Um beijo, se cuidem
e até a próxima. Tchau!